volta com Ela Tá On, podcast voltado ao universo feminino. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que particularmente eu gosto muito, que é economia, né? Hoje é educação financeira. E para me ajudar nesse assunto, eu trouxe ele, um amigo meu muito querido, Michael Sullivan, que vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Seja bem-vindo, Michael, ao Ela Tá On. Vânia, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz pelo teu convite e espero estar mais vezes aí contribuindo com você e com a tua audiência aqui no programa. Pode ter certeza que vai. Eu sou uma pessoa que admira muito teu conhecimento, teu trabalho. Eu sei o quanto você se dedica e se esforça. Então pode ter certeza que você vai voltar aqui. Marco, eu sempre começo perguntando a seguinte questão, muito simples. Quem é o Michael Sullivan hoje? Vamos lá, quem é o Michael Sullivan? Alguns anos atrás eu me intitulava pai, nerd e narcisista, né? Hoje eu digo que o Michael, ele é um cristão, pai, nerd e um aficionado por curiosidades de todos os gêneros. Que legal, isso é muito bom. Tirou o narcisista. Tirei. É Foi muito difícil. tempo de maturação e experiências que fizeram a gente se transformar. Que legal, muito bom. Michael, para a gente começar hoje, a gente vai introduzir esse assunto de finanças no podcast, porque eu acho que é muito viável. Muitas mulheres hoje têm essa insegurança em relação ao financeiro, né? Eu mesmo tinha muita insegurança e muitas dúvidas. E vamos começar pelo básico hoje. Educação financeira, né? O que é a educação financeira? Show. Se a gente for fazer uma questão de contexto, a educação financeira ela está muito ligada à questão do relacionamento que você tem com o dinheiro, tá? Então a gente poderia dizer que educação financeira é eu buscar conhecimento, buscar o entendimento de como eu vou utilizar o meu dinheiro de forma a gerar uma melhor qualidade de vida de forma equilibrada. Tá, vamos a um exemplo mais prático, assim, do nosso dia a dia. Show. Então a gente pode dizer assim, como utilizar os meus recursos de forma eficiente para que eu possa viver o meu presente de uma forma leve, sem prejudicar o meu futuro. Ok, entendi. Então, eu pegar o meu salário, saber que eu vou gastar ele de uma forma consciente, para que eu ainda tenha uma reserva, uma gordura para o meu futuro. Eu diria que vai um pouco além, né? Porque a gente está falando aqui como utilizar do meu salário. E muitas vezes a educação financeira ela pode te levar a como potencializar a minha renda para que eu possa ter uma vida digna hoje, pensando no meu futuro amanhã. Então, não necessariamente como que eu vou gerenciar os meus recursos, mas como que eu posso fazer para ter mais recursos. Entendi. E hoje, assim, se chega uma pessoa, vamos supor, chega a Vânia lá no teu escritório e fala assim, eu preciso de ajuda, eu preciso entender um pouco mais de finanças para melhorar a minha qualidade de vida nesse momento. Qual é o seu primeiro conselho? Olha, num atendimento de consultoria, a primeira coisa que a gente precisa saber do cliente é qual é o momento de vida dele. Tá? Esse momento de vida ele pode acontecer das seguintes formas. Eu posso ter um cliente que ele está endividado, ou seja, não adianta eu falar sobre investimentos num primeiro momento, porque eu primeiro preciso resolver o problema de dívidas. Tá? Sim, os juros são altos. Exatamente. Então, se a gente for fazer um comparativo de uma pessoa que tem dívidas com cartão de crédito e ela tem investimento, eu estou falando de uma correlação de juros de 14% ao mês contra investimentos que vão pagar 1% ao mês, se a gente for falar de investimentos mais seguros, né? Então, o endividado é aquele momento de vida onde não cabe a mim falar de investimento agora. Eu primeiro preciso resolver a questão de dívidas dele. Então, você tem que saber primeiro o momento em que ele tá. Isso. Tá, Então, eu ok. tenho o momento de vida. Eu posso ter o endividado, eu posso ter aquela pessoa que está equilibrada. O que é o equilibrado? É aquele cara que tudo que ele ganha, ele gasta. Ele não consegue fazer sobrar.
tá? Ok. Então ele vive uma linha muito tênue, porque ele pode a qualquer momento ir para o lado do endividado, como também ele pode ir para o terceiro lado, que é o que a gente chama de poupador, né? Sim. O que é o poupador? O poupador é aquela pessoa que já está no momento de vida onde ela consegue, de alguma forma, reservar uma parte da renda dela, mas ela ainda não investe, né? Ela guarda esse recurso. E aí, por fim, a gente tem o investidor, que é a pessoa que, além de poupar, ela consegue investir, né? Então, esse momento de vida ele é importante porque, dependendo da fase em que você está, o teu planejamento financeiro, a tua estratégia de investimentos, que é o que compõe ali o planejamento todo, ele pode mudar, entendeu? Tá, então, primeiro história. Tá, e tipo, por que que a pessoa se interessaria em fazer um controle financeiro, aprender sobre educação financeira? O que que isso vai impactar na vida das pessoas hoje, assim? Tipo, eu vou dar um conselho financeiro. O que que isso vai impactar na vida da pessoa? Tá. Qual que é a importância, né? Como que isso impacta? Eu lembro que quando eu decidi, de fato, cuidar da minha vida financeira, quando eu comecei a me interessar, eu lembro de ter visto um senhorzinho, já de idade avançada, num sinaleiro, vendendo bala. E aquilo me chamou a atenção, porque muito provavelmente aquele senhor ele teve um momento de vida onde ele trabalhou, onde ele foi produtivo, né? Sim. Ele estava ali recebendo, provavelmente aposentado, recebendo a aposentadoria dele, mas aquela aposentadoria não era suficiente, ele precisava continuar trabalhando para poder gerar renda, né? E aquilo me chamou a atenção, porque na maioria das vezes, quando a gente olha para a nossa população, e nós sabemos que hoje, hoje eu falo assim, não o brasileiro, mas o latino-americano, ele não tem a cultura de educação financeira. Então é aquela pessoa que vai trabalhar durante uma grande parte da sua vida para lá no final se aposentar e viver de uma previdência. E eu costumo dizer assim, talvez a nossa geração se aposente, mas eu sei que a geração do meu filho não vai se aposentar. Hoje tá 5-1 do INSS, né? Exatamente. 5 pessoas trabalhando para pagar um aposentado. Exatamente. E aí, quando você começa a analisar alguns indicadores econômicos, o Brasil ele já perdeu a vantagem que ele tinha do boom etário que eles chamam, né? Então, hoje a população brasileira ela está envelhecendo, né? Sim. Então, a gente perdeu o boom demográfico, né? Então, aquele período onde eu tinha mais pessoas trabalhando para cobrir o déficit de previdência, ele já passou, né? E aí, quando você olha os núcleos familiares, você começa a perceber que as famílias elas estão diminuindo, né? A minha avó teve 10 filhos, a minha mãe teve 2. Eu saí um pouco da média, tenho 3, né? Mas na média a gente vê que hoje um casal ele tem no máximo um filho, né? E isso vai fazendo com que a capacidade de geração de recursos para o pagamento da previdência diminua. Então isso é fato. Nós temos ainda a chance de se aposentar, os nossos filhos não. Então é importante que a educação financeira seja inclusa no cotidiano para que as pessoas comecem a entender a importância de viver uma vida confortável hoje, mas sem degradar o seu futuro. Ter a reserva lá para o futurinho. Né? Exatamente. No caso, existe uma questão bem interessante. A gente tem que pensar no futuro e tem que ter uma reserva de emergência para aquele momento. Isso, né? Isso. Como funcionaria essa reserva? Show. O que a gente entende por reserva de emergência? Ou reserva de caixa, enfim. É você ter um recurso que esteja disponível para você numa situação de fato emergencial, tá? Sim. Essa reserva, ela precisa representar, ou ela deveria representar, entre 6 e 12 meses de renda. No mínimo 6 meses, no máximo 12 meses. Aliás, no máximo não, né? De 6 a 12 meses. Mínimo 6 meses. Por quê? Esse colchão, ele te dá a garantia de que numa situação emergencial você tenha recursos para trabalhar nessa emergência. Então, por exemplo, sofreu um acidente, se você for profissional autônomo principalmente, né, você não está conseguindo produzir, não está conseguindo trabalhar, ter reserva de emergência, ela te traz uma tranquilidade muito grande, né? Sim. Eu vejo muito assim, eu tenho clientes que não tinham reserva de emergência e você via que era sempre uma pessoa ansiosa, né?
Tava todo mundo pensando como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser o amanhã. A pessoa que ela já tem essa segurança, ela consegue trabalhar de forma mais tranquila, entende? Entendi. Não que ela, não preciso correr atrás, não, mas é que a pressão é menor. Sim, porque ela tem uma segurança de que se ela sofrer um acidente, perder um emprego ou acontecer alguma coisa no imprevisto, ela tem ali de onde tirar o dia a dia dela, né? Exatamente. Aham. E assim, hoje existem muitas fórmulas que a gente vê na internet, que a gente vê por aí, né? 70-30, 50-15-35, 50-30-20. O que que é tudo isso? Tá, vamos lá. Isso daí é engraçado porque eu tive até essa conversa ontem com o pessoal lá Aham. na FAG, né? Uhum. Quando a gente fala sobre como administrar a tua renda, né? Como que eu vou utilizar esses recursos? Então você vai ter várias metodologias. Essa metodologia do 50-30-20 é o que o pessoal chama de metodologia ABC. Então você vai fazer um reparticionamento da sua renda, onde você tem 50% do que você ganha destinado a despesas de necessidade. Então o que é necessidade? Prestação da casa ou aluguel, mercado, saúde, entendeu? Tudo aquilo que de Sim. fato é necessário. Água, luz? Isso. Sim. 30% eu destino para aquelas atividades relacionadas a lazer, né? Então, jantar, o clube, assinatura da Netflix. Então, eu tenho Uhum. essa reserva. 20% é o que eu destinaria para investimentos, onde eu teria 10% para investimentos de reserva de emergência ou objetivos de curto prazo e Sim. 10% para investimentos para longo prazo, ou seja, para aposentadoria. Então, dessa forma, você teria uma divisão. Se você pesquisar na internet, você vai ver que existe várias outras metodologias. Né? Várias. Mas basicamente é a mesma Basicamente é coisa. isso, é É você dividir. uma parte para situações que você precisa, que são essenciais, uma parte para o teu lazer e uma parte para você guardar, investir em reserva de emergência, futuro e objetivos. Isso, é isso mesmo. No curso que eu dou, eu ensino basicamente duas matrizes, né? Uhum. Existe uma matriz que se chama matriz de Eisenhower, que foi criada por um presidente americano, e ela é utilizada muito na gestão do tempo. Então, o que esse presidente fazia, né? O Eisenhower? Ele dividia essa matriz com um eixo sendo coisas importantes e o segundo eixo coisas urgentes. O que a gente faz na metodologia dentro do curso? Eu só troco esse urgente por necessário. Então eu crio quatro quadrantes. E nesses quadrantes eu vou ter coisas que são importantes, mas não são necessárias. Eu tenho coisas que não são importantes e não são necessárias. Coisas que são importantes e necessárias e coisas que são necessárias, mas não são importantes. O que essa matriz ajuda a pessoa ali no planejamento? Você vai ter basicamente o entendimento de coisas que você tem no seu orçamento, que elas não são importantes e você não precisa daquilo. Então, são coisas que você pode eliminar do teu orçamento. Né? Então, para a pessoa que é endividada, é importante, porque isso já dá uma clareza de que, isso aqui eu posso cortar do meu orçamento. E aí você tem coisas que para você são importantes, mas não são necessárias, né? E vai ter um outro quadrante de coisas que são necessárias, mas para você não são importantes. Esses dois quadrantes você consegue trabalhar com substituição, né? Então, que nem ontem eu comentei com o pessoal, a Netflix para você, ela é importante? Ela é importante, mas ela é necessária? Você precisa? Não. Então quer dizer que ela é uma despesa que você pode substituir dentro do teu orçamento. Né? Como que eu posso substituir? Procura um streaming que a mensalidade seja mais barata, ou combina com amigos para você dividir aquele pacote do streaming. Então você cria estratégias aqui dentro. Né? E aquilo que é importante e necessário são as coisas que você sabe que não tem o que fazer. Você vai ter aquela despesa no teu orçamento e ponto final. Então você faz a matriz de Eisenhower, você classifica as despesas que você tem. Depois que você fez essa classificação, conseguiu eliminar as despesas, você vai para a segunda matriz. E aí essa segunda matriz pode ser a matriz ABC. E aí você faz a divisão do 50, 30, 20 ou 50, 40, 10. Isso vai depender muito do perfil de cada pessoa e até mesmo do montante que ela tem ali de renda. Um dos objetivos que ela tem, né? Exatamente, ou dos objetivos. Se a pessoa tem um objetivo, eu quero poupar para comprar um carro, ou eu quero poupar para comprar minha casa,
né? É a quantia que ela vai guardar. Exatamente. Aí, nesse caso, entra a questão que eu falei do momento de vida. Porque a matriz ela vai te ajudar a fazer a classificação. No caso de uma pessoa endividada, isso já ajuda porque ela vai ter 3 quadrantes onde ela consegue trabalhar as despesas dela. Né? Sim. E na matriz ABC, ela já vai saber, por exemplo, que um exemplo, daqueles 20% que seria destinado a investimento, talvez 10% ela vai ter que utilizar para pagar dívidas. Né? Então vai ajudar muito a metodologia nesses aspectos. E aí uma coisa muito importante, que às vezes o pessoal pergunta, tá, isso é bonito no papel, mas como que vai fazer uma pessoa que recebe um salário mínimo? Complicado. Complicado. E nesse caso, o que a gente costuma dizer é que, nesse caso, você não tem muita saída. Você tem que achar um jeito de aumentar a sua renda. Entendeu? A educação financeira ela vem para isso também, para te mostrar uma realidade de que se a tua renda é baixa, não existe receita de bolo, não existe milagre. Você precisa fazer com que a sua receita aumente. E aí a gente entra num outro ponto que é, muitas vezes as pessoas têm recurso baixo e elas pensam assim, se eu pegar esse recurso e colocar na bolsa, se eu fizer um day trade ou se eu operar criptomoedas, quanto que eu consigo potencializar o meu capital? Se eu tenho R$ 500 e eu faço uma operação de day trade onde eu consiga dobrar o meu capital, o máximo que eu consigo são R$ 1.000. Só que o risco embutido nessa operação é o que a gente chama de risco de ruína. Eu posso dobrar o meu capital, mas eu posso perder todo o meu capital. Então, quando eu tenho um volume de recursos muito baixo para investimento, às vezes é muito mais interessante que ela invista em conhecimento. Então, às vezes, R$ 500, ao invés de eu fazer um investimento em bolsa, por exemplo, investe num curso, investe em educação. Por quê? Você vai se profissionalizar, você vai aumentar a sua capacidade produtiva e você pode criar novas fontes de renda. Criando novas fontes de renda, isso melhora o seu orçamento, melhora o seu planejamento e com o tempo faz com que você gere recurso excessivo capaz de você conseguir começar a investir. Entendeu? Então, por isso que o momento de vida é o ponto mais importante quando a gente faz análise ali do planejamento financeiro, para entender esse aspecto. Entendi. E existem, assim, mais de um tipo de educação financeira? Não. Não existe assim, tipo, podem existir metodologias diferentes, mas o objetivo ele sempre vai ser único. Tá. E a gente, você falou agora na questão da pessoa que recebe um salário, que é difícil sobrar para investir, fazer sobrar para investir, né? E a primeira regra que a gente vê na questão de educação financeira é sempre a gente gastar menos do que ganha, viver menos, né, com o salário que a gente tem. Essas pessoas, assim, que hoje vivem com um salário, elas conseguiriam, de repente, se precaver para uma aposentadoria mais para frente, de repente desenvolvendo uma renda extra ou, né, uma nova fonte ou alguma outra coisa, ou desenvolvendo sua capacidade intelectual para poder ser mais produtivo? Como é que seria mais ou menos isso? Aí a gente vai para uma coisa mais de opinião, Aham. né? E aí eu costumo dizer assim, a gente precisa ter skin in the game, ter a pele em risco mesmo para poder opinar isso. Mas o Sim. que eu vejo? É aquilo que eu comentei. Se você pega, vamos olhar para a nossa realidade. A Sim. gente vive num país pobre, com uma desigualdade social muito grande. Então você dizer para um pai de família que recebe um salário mínimo ou talvez 2 salários mínimos, que paga aluguel, tem que fazer o mercado e dizer para ele que ele tem, se ele gastar menos do que ele recebe, ele consegue gerar superávit e investir, cara, eu não tô sendo realista com essa pessoa, entendeu? Eu não tô sendo realista. Como que essa pessoa pode ser ajudada? Como que a educação financeira pode ajudar? Mostrando para ele que se ele conseguir aumentar a capacidade produtiva dele, ou seja, criar novas fontes de renda, ele pode mudar o padrão de vida dele. Nesse aspecto, sim. Agora, dizer porque essa pessoa ela consegue mudar a vida dela através de investimentos, isso seria utopia. Porque investimento é uma coisa assim muito a longo prazo, Exatamente. né? Você tem que investir o quê? Dependendo do teu objetivo, lógico, mas pelo menos uns bons anos para conseguir algum retorno.
Alguns anos atrás, isso talvez eu fiz esse estudo em 2018, mais ou menos isso, 2017, 2018. Eu fiz uma simulação. Se você fizer investimentos mensais de aproximadamente ali, R$ 150, então todo mês R$ 150, durante 20 anos, em um título público atrelado à inflação, nesse período de 20 anos, você vai conseguir juntar um capital aproximado ali próximo a 1 milhão. Só que você percebe que a gente está falando de 20 anos. 20 Né? anos. Eu quero diminuir esse prazo, eu tenho que aumentar o aporte. Ou eu tenho que melhorar a taxa de retorno. Entende? Então, quando a gente fala de investimentos, a gente está falando de longo prazo. Tá? Existe um aspecto referente à questão de ciclo de mercado. Quem entende o ciclo de mercado vai conseguir diminuir esse prazo, porque daí você começa a entender quais são os momentos de entrada e quais são os momentos de saída, entende? Ok. Então, quando você entende de ciclo de mercado, você consegue potencializar os teus investimentos e reduzir esse prazo. Mas essa redução não é algo assim excepcional, entendeu? Talvez, em vez de eu levar 20 anos, eu leve 15, 18. Mas ainda assim eu estou falando de longo prazo. Quando você tenta ou pensa em estratégias para reduzir esse prazo, atividades de curto prazo, investimentos de curto prazo, você acaba atrelando a tua estratégia um risco desnecessário, entende? Se a gente pegar, por exemplo, nos últimos 13 dias, Bolsa de Valores só teve resultado negativo, entende? Mas se você pegar os últimos 6 meses, o resultado ele é positivo, entende? Então o risco, a volatilidade, quando você joga ela ao longo do tempo, ela traz resultados positivos, entende? Então o risco ele acaba sendo diluído no prazo. Então se eu quero resultados num curto prazo, eu preciso investir na minha capacidade produtiva, na minha capacidade de geração de novas fontes de renda. Aí eu consigo mudar o meu patamar. É um processo fácil? Não, não é. Mas talvez seja a estratégia mais assertiva. Entendi. E saúde financeira é muito diferente da educação financeira? Saúde financeira, eu vejo que ela tem um vínculo. Mas aí a gente está falando assim. Eu estudei por algum tempo, ou estudo muito a parte de psicologia e comportamento. Por quê? Sim. Uma coisa ela está diretamente atrelada à outra. A parte emocional ela afeta muito a questão financeira. E a questão financeira ela acaba afetando muito a questão psicológica. Né? Existem estudos que mostram que profissionais que têm uma qualidade de vida financeira maior, eles acabam tendo melhores resultados na sua vida profissional, entendeu? Porque entra aquilo que a gente comentou, o mesmo sentido lá da reserva financeira. Se eu tô indo trabalhar sabendo que se eu não produzir o suficiente hoje, eu não vou ter dinheiro amanhã para fazer o mercado, olha a pressão que eu tenho em cima de mim psicologicamente, entendeu? Então a educação financeira, ela faz com que você tenha saúde financeira. E a saúde financeira faz com que você tenha uma saúde psicológica, uma saúde emocional melhor. Que influencia, né? Se a pessoa tá lá com conta para pagar, como é que vai estar emocionalmente saudável? Exatamente. Não adianta. Exatamente. E por que é tão difícil hoje para as pessoas entenderem essa questão financeira e conseguirem, de repente, guardar dinheiro? Porque nós fomos criados para viver o curto prazo. Pois olha. Entende? Que eu brinco assim, né? O que é o assessor de investimentos? O que é o consultor financeiro? Ele é um personal trainer. Por que as pessoas têm dificuldade de manter uma rotina de exercício? Por que as pessoas têm uma dificuldade de manter uma rotina de alimentação saudável? Porque nós vivemos um momento onde a gente quer resultados rápidos. Eu quero fazer uma dieta e eu quero ter resultado rápido. Eu quero fazer o exercício e eu quero ter resultado rápido. E essa ansiedade por ter resultados rápidos faz com que a gente abandone o processo muito rápido. Isso acontece na parte financeira também, entendeu? Então, por que é difícil? Porque é praticamente inconcebível
você ter que investir por 20 anos para você atingir a sua liberdade financeira. Pode ser que daqui 20 anos eu não esteja aqui. Esse é o pensamento que as pessoas acabam tendo. E aí, se passam 20 anos, você continua aqui e você não fez aquilo que deveria ter feito. Né? E para começar, ainda dá tempo? Para quem dá tempo? Vamos lá. O Warren Buffett, ele tem uma frase que ele diz assim: o melhor dia para você começar a investir foi ontem. O segundo melhor dia é hoje. Então, sempre há tempo. Sempre há tempo para você começar. A única diferença é quais são as suas expectativas de resultado. Porque quanto mais você demorar, mais baixas vão ter que ser as suas expectativas. Entendi. A gente ouve muito, quando a gente faz as pesquisas de educação financeira, pesquisas de gerenciamento e tal, a questão de objetivos, né? Definir objetivos longos, médios e curtos. E em cima disso você trabalhar. Como é que funcionaria isso? Tá. O objetivo, primeiro assim, por que ele é importante no planejamento? Porque ele é o teu porquê. Né? Chega a ser redundante, mas seria isso. Sim. Qual é o seu porquê? Né? Se você tem um porquê muito forte, isso te dá motivação para você continuar o processo. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Eu preciso ter objetivos. Porque fazer uma coisa só por fazer, em algum momento isso vai ficar enjoativo, ou eu não vou ver propósito nisso e eu vou abandonar o processo. Tá? Entendi. O segundo ponto é, eu posso ter objetivos de curto prazo e eu posso ter objetivos de longo prazo. Para cada um desses objetivos eu tenho uma linha do tempo diferente e essa linha do tempo ela afeta basicamente 3 pontos que compõem ali as características de investimento, que é o risco, a liquidez e a rentabilidade. Né? Tá. Se eu tenho objetivos de curto prazo, por exemplo, eu quero juntar dinheiro para fazer uma viagem, né, no final do ano. Olhando para esses 3 pilares, é um investimento que ele tem um prazo muito curto. Então a liquidez aqui ela é muito importante. Eu não posso entrar num investimento que vai travar o meu dinheiro por mais de 12 meses, porque o final do ano está aqui, daqui 5 meses já chega o meu objetivo. Né? Sim. Então eu tenho que olhar para a liquidez, quando que eu vou conseguir resgatar esse dinheiro. Se eu tenho uma liquidez muito curta, isso afeta diretamente a rentabilidade. Porque quanto mais longo for o meu tempo, maior será a rentabilidade desse investimento. Então, liquidez curta, rentabilidade tende a ser curta. Né? E como eu tenho uma necessidade de liquidez, eu também tenho que fazer o gerenciamento do risco. E aí a gente entra num outro fator. Existe um pêndulo entre risco e retorno. Quanto maior for o retorno que eu busco no investimento, maior tenderá a ser o risco dessa operação. Né? Então, se eu tenho um objetivo de curto prazo, que tem uma necessidade de liquidez muito alta, e eu tentar aumentar a rentabilidade para beneficiar ou para contrapor esse curto tempo que eu tendo a aumentar o risco da operação. Então, pode ser que lá na frente eu tenha um resultado reverso daquilo que eu esperava. Entende? Então, esse objetivo de curto prazo ele já mostra para mim que eu preciso de liquidez, eu vou ter uma rentabilidade limitada e eu vou ter que ter um gerenciamento de risco um pouco maior. Um objetivo de longo prazo, vamos falar, por exemplo, de aposentadoria. Né? Sim. No caso de aposentadoria, eu tenho uma necessidade de liquidez muito baixa. Então, quando eu tenho uma necessidade de liquidez muito baixa, quer dizer que eu já posso olhar para investimentos com rentabilidade mais atrativas. E eu consigo também investimentos que tenham um grau de risco maior, porque eu consigo diluir essa volatilidade no tempo. Entende? Então o objetivo ele começa a me nortear dentro da estratégia de alocação em quais são os ativos que eu posso operar. Aquilo que é de curto prazo, maior liquidez, menor risco, menor rentabilidade. Sim. Aqueles que são de longo prazo, eu tenho menor liquidez, maior rentabilidade e posso aceitar maior risco. Entendi. Porque você tem até mais tempo para gerenciar ele. Exatamente. Tá. E hoje, assim,
para que idade eu poderia começar a ensinar uma criança a gestão financeira? E de que forma eu poderia fazer isso? A criança, o ideal é você já começar desde pequenininho, né? Então, por exemplo, o Heitorzinho lá em casa, ele tem o cofrinho dele, né? O João Miguel, ele já recebe mesada e o Andrew tem o cartão de crédito dele. Todos os três têm conta na corretora. Todos os três têm investimentos. Como que eu trabalho os investimentos no caso de cada um deles? Com o Heitor eu não vou discutir sobre ações e outros ativos, porque ele é um neném, né? Mas ele é um neném que ele tem o cofrinho, ele já sabe colocar a moedinha, então eu já vou trabalhando esses conceitos com ele. O João, ele é uma criança de 9 anos, então ele já entende o conceito de uso de dinheiro, né? Ele entende a questão de atividades em troca de remuneração. Então, eu trabalho mais esses conceitos, né? Como que funciona o fluxo de dinheiro, como que eu trabalho aqui para receber recursos, como que eu vou usar esses recursos, como que eu vou investir esses recursos, né? Entendi. E o Andrew ele já está numa fase onde a gente realmente conversa sobre investimentos, né? O que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, o que é renda fixa, o que é um CDB, enfim, né? A gente tem essas conversas Que idade mais. que ele tem? O Andrew hoje está com 15 anos. Já é maiorzinho. Ele já é maior. E o Andrew, sim, a gente começou a introdução dele no mundo financeiro, ele também tinha 3 para 4 anos. Né? Então ele tinha um cofre e esse cofre ele guardava o dinheiro dele. E qual que era a meta dele? Ele guardava parte do que ele recebia de moedas. Então, na época eu viajava, então tudo que eu gerava de moeda eu dava para ele quando eu voltava de viagem. E o combinado com ele tudo que ele juntasse de recurso dentro daquele cofre, quando a gente abrisse o cofre, ele tinha um ganho, um bônus de 10%, que seria a rentabilidade do investimento dele. Entende? Sim. Esse é o lado que a gente ensina para que a criança entenda o conceito de poupar. E essa é a parte bonita. Eu confesso que eu cometi esse erro com o Andrew e depois eu corrigi com os outros dois. Porque aquilo que a gente falou no início, a educação financeira, ela tem que te mostrar como utilizar o teu recurso para você ter uma melhor qualidade de vida hoje, mas também pensando no teu futuro. Quando você ensina a criança a guardar dinheiro, mas não a utilizar o dinheiro no dia a dia, você está falhando com um desses pilares. A gente tem que saber como gastar o dinheiro. Exatamente. Então, por exemplo, o Andrew, quando era pequenininho, ele tinha uma obsessão por guardar dinheiro. Então ele não podia ver dinheiro porque ele queria colocar o dinheiro no cofre, né? Esperto ele. Justo, né? Tinha um resultado melhor no futuro. Mas ele acabava não sabendo como utilizar esse dinheiro no dia a dia, né? Então com os outros dois a gente já começa a trabalhar de outra forma. Tanto é que o João mesmo, a gente estava conversando esse final de semana, de uma vez na Páscoa do ano passado, que nós fomos numa loja. Eu cheguei para os dois e falei assim, eu não vou dar ovos de Páscoa para vocês, mas eu vou dar R$25 para cada um e vocês podem comprar o que vocês quiserem. O Andrew pegou o dinheiro dele, foi para a loja e dali a pouco ele voltou e falou assim, gastei R$22, eu tenho 3 aqui que eu não sei o que eu vou fazer. E o João andava para um lado, andava para o outro, a cesta vazia. Eu falei assim, e aí, João, você não vai comprar nada? Ele falou, cara, mas pai, é tudo caro, olha só, isso aqui é caro, isso aqui é caro. Olha, isso aqui é R$30, não pode ser R$30. Então você vê que ele já tinha uma noção de que eu tenho R$25, mas eu quero utilizar isso da melhor forma possível dentro daquela loja, né? Então a gente tem que saber ensinar eles a guardar dinheiro, mas também como utilizar o dinheiro de forma correta. É um consumo consciente, no caso. Exatamente, um consumo consciente. Porque a gente sempre escuta que a gente compra muito pela emoção. Pelo menos assim, no curso de vendas que eu fiz, eles sempre falam, a gente vende na emoção. O cliente compra pela emoção, a pessoa compra pela emoção, pelo simples fato de ter comprado, né? Isso é um consumismo desenfreado. Então, a gente saber gastar o dinheiro naquilo que realmente precisa, se realmente é necessário, de que forma, também é uma forma de educação financeira. Exatamente. E de fato é isso, nós somos seres emocionais. E algumas vezes a gente tenta se utilizar do racional, mas vamos colocar que 90% das vezes a compra
ela é definida de fato por fatores emocionais. Entende? Entendi. Por isso é importante você ter consciência daquilo que você está fazendo naquele momento, né? Justamente. Principalmente com dinheiro, Principalmente com... que é suadinho. E como? E como é suadinho? E assim, uma pessoa hoje que não tem conhecimento nenhum, vamos supor aí que o podcast é voltado ao universo feminino, tá? Temos lá uma mulher que trabalhou aí na sua melhor fase, ali dos 20 aos 30, e aí só cuidando de casa, de filho, enfim. E aí separa, e agora, José? O que a gente faz da vida? Começa a trabalhar. Ela não tem noção nenhuma de educação financeira. Ela primeiro identifica a sua situação, sua real necessidade. E aí ela começa a trabalhar e desenvolver rendas. Correto? Show. Vamos lá. O meu pai faleceu, eu tinha 15 anos. Então, a minha mãe, ela teve que assumir esse papel de gestão da casa. Né? Então, é uma situação que eu vi acontecer, que eu vivenciei, eu entendo. Então, eu falo assim, quando você passa por essa situação, né, e muitas vezes para a mulher é um pouco mais difícil, porque que nem você comentou, na maioria das vezes você tem uma mulher dedicada a funções do lar. E aí, de repente, você tem aquela mudança brusca e agora eu tenho que assumir toda essa bronca, tá? Vamos lá. O que eu primeiro preciso fazer? Ponto 1. Onde eu estou? Lembra que eu falei do momento de vida? Sim. É aqui agora. Onde eu estou? E esse onde eu estou, eu preciso fazer um levantamento. Qual é a minha renda? Quais são as minhas fontes de renda? Quanto que eu consigo gerar de renda hoje? Como estão as minhas despesas? Quais são as minhas despesas? Então você basicamente vai montar lá um fluxo de caixa, entradas e saídas e qual o resultado que você vai ter. Aqui você já vai entender qual é o teu momento de vida, como eu estou hoje, né? A partir do momento que você tem essa fotografia, você vai pensar agora no quê? Onde eu quero chegar, né? Se a minha fotografia ela está dando um resultado negativo, eu preciso chegar no positivo. Para eu chegar no positivo, eu vou ter que olhar para essa tabelinha, para esse fluxo aqui e entender o que eu consigo cortar de despesas daqui. Primeiro ponto. Segundo, o que eu consigo gerar de novas fontes de renda para suprir a minha necessidade financeira. Entende? Então você tem agora onde eu estou, onde que eu quero chegar, num saldo positivo. Tá. Cheguei no meu saldo positivo, vamos agora para o próximo passo. Eu preciso construir a minha reserva de emergência, para que numa situação onde eu necessite, eu tenha esse colchão aqui para me sentir tranquilo. Faço a minha reserva de emergência. E a partir daqui eu passo para o terceiro tópico, que é vamos começar a investir, vamos começar a pensar no longo prazo. Entendeu? Uma construçãozinha, então, no caso. É uma construção. Um degrauzinho. Você tem que entender a sua situação, ver as tuas necessidades, ver a tua renda. De repente, tem que fazer uma fonte de renda nova, fazer a tua reserva em seguida, para depois começar a investir. Perfeito. Né? É isso aí. Então, tá tudo certo. E ainda sobre a educação financeira, que a gente hoje está falando bastante coisas no básico. Tem muitos termos que você falou que às vezes as pessoas não sabem, né? Então, a gente, a reserva de emergência é para aquela necessidade, eu já não disse o nome, é uma reserva para emergência. Mas tem investimentos, tem ações, tem títulos imobiliários, tem CDBs, tem várias coisas que você citou, que são termos que quem pesquisa, quem estuda sobre o mercado financeiro está um pouquinho mais familiarizado. E quem não tá? É muita sigla. É muita sigla, gente. Eu tenho um amigo, o Lucas, e ele costuma dizer assim, o mercado financeiro é uma sopa de letrinhas criada para que pessoas babacas se sintam importantes. Se a gente for analisar, são coisas simples. A questão é a gente entender as terminologias, né? Sim. Essa sopa de letrinhas, uma vez que você começa a entender o que de fato são, você começa a entender que são coisas fáceis, né? Mas como que eu chego nesse entendimento? A gente vai ter que estudar, entendeu? Vai ter que pesquisar, vai ter que correr atrás dessa informação. Mas uma vez que você entende que, por exemplo, um CDB,
que é um título financeiro de renda fixa que um banco vai emitir para poder pegar o seu dinheiro e operacionalizar ele nas atividades dele. O que ele está fazendo? Ele está pegando o teu dinheiro emprestado para emprestar para outra pessoa. Ele vai te pagar uma remuneração e vai cobrar uma remuneração um pouco maior em troca desse empréstimo, porque ele assume um risco, entende? Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando que você está trabalhando com um investimento onde você é um credor. Você empresta dinheiro para alguém e esse alguém vai te pagar um juro em cima dessa operação, entende? Percebe? É um processo simples, mas a gente precisa entender alguns funcionamentos, porque atrás dessa sopa de letrinhas existem algumas regras que podem trazer pegadinhas. Entendi. Então hoje nós temos uma sopa de letrinha bem grande. Muito grande. CDI, CDB, RCI, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, ações, FIIs. Coisa. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente, gente. Ele vai voltar, eu garanto. E assim, o que mais a gente poderia falar sobre educação financeira, assim, para a pessoa começar a se conscientizar de onde ela está, do que ela quer e pro que ela precisa? Show. Eu acho que o primeiro ponto que vocês precisam ter é: o futuro ele é incerto, mas mesmo dentro dessa incerteza, eu preciso ter um planejamento. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, mas eu também não sei se eu vou estar. Então, pelo menos o meu planejamento ele precisa estar construído. E a gente precisa entender que um planejamento ele não é algo construído em pedras. Conforme o tempo vai passando, eu preciso ir revisando esse planejamento. Então, eu acredito que o primeiro passo é: crie o seu planejamento. Nem que seja só o fato de você anotar as suas despesas e anotar as suas receitas. O simples fato de você anotar essas informações vai fazer com que você crie consciência financeira. O que é essa consciência financeira? Agora eu sei quanto de fato eu ganho, eu sei de fato quanto que eu gasto. Isso vai começar a te incomodar, porque ele tira da zona de conforto. Eu lembro uma vez que eu fui dar um curso de finanças numa empresa, e aí de repente eu coloquei eles para fazer uma atividade. Essa atividade eles tinham que colocar toda a renda deles mensal e ver quanto que eles ganhavam por ano. Né? Quanto que eu ganho por ano, e aí faz uma análise, quanto que você tem guardado em relação ao último ano de receita que você teve. E aí eu lembro que eu olhei no fundo da sala e tinha um rapaz assim com as duas mãos na cabeça, olhando para o papel. E aí eu cheguei perto dele e falei assim: tá tudo bem? Ele falou assim: cara, não tá. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou assim: não, é que agora eu tô olhando o quanto eu ganhei nos últimos 12 meses e eu não consigo entender aonde eu coloquei esse dinheiro. Acontece muito. E como é isso? Entende? Então aquilo gerou um incômodo tão grande para ele que ele falou assim que aquilo trouxe uma realidade. Eu preciso mudar a forma como eu lido com o meu dinheiro. Então, a partir do momento que você começa a notar, isso gera consciência. E a consciência traz desconforto. E o desconforto vai fazer com que você mude. Entende? Sim, então, esse eu acho que é o primeiro passo, o mais importante. Anota. Uma vez que você anotar, você vai chegar nesse ponto. Quando você chegar nesse ponto, é o momento de você começar a entender onde eu estou e onde eu quero chegar. E aí aqui você faz a tua construção do teu planejamento. Quanto que eu quero ter de renda, quanto que eu quero gastar, quanto que eu quero economizar, onde eu vou investir, como que eu vou investir, entende? Mas o passo inicial vai ser sempre esse. Crie esse desconforto, porque esse desconforto vai fazer com que você busque a mudança. Isso é muito comum. A gente não sabe, termina o mês, às vezes nem terminou o mês, o salário acabou e a gente não sabe o que fez com aquele dinheiro. Para onde foi, no que foi gasto, né? E é bem a realidade mesmo, do que acontece ali. Exatamente. É comum a gente ver assim, os pequenos gastos, né? Como diz aquele meme, eu não sabia que gastar de 30 em 30, minha fatura chegaria em 30 mil. Bem assim, que você... E o cartão é uma coisa fácil, né? O cartão cartão é aquela coisa. O cartão ele é fácil por quê? Porque você não tem o desconforto de sentir o dinheiro saindo.
Por isso que ele é fácil de utilizar. Por isso que ele é uma ferramenta que hoje ela é entregue para você. Entende? Se você pegar, por exemplo, o histórico do mercado há 10 anos atrás, era muito difícil, eu não vou dizer impossível, mas era muito difícil você ter um cartão de crédito onde você não pagasse anuidade. Hoje o cartão de crédito é praticamente dado para você. Não tem anuidade, mas realmente. Exatamente. Por quê? Porque isso faz com que você perca a consciência de consumo. Tem um psicólogo, Dale Kahneman, ele escreveu um livro, eu costumo dizer assim, é o livro mais citado e menos lido da internet, que é o Rápido e Devagar, né? E nesse livro ele fala de algumas pesquisas que ele fez ali junto com outros cientistas, outros psicólogos, e um ponto que ele fala é o desembolso, quando você pega o dinheiro para fazer uma compra, esse processo gera um desconforto em você, entende? Tem até uma pesquisa que ele mostra que o dinheiro ele tem o mesmo efeito psicológico que o açúcar ou até mesmo a cocaína em algumas pessoas. Então, o fato de você ter dinheiro em mão, ele traz esse aspecto psicológico. Com o cartão de crédito é diferente. Você não sente esse desconforto em fazer as transações. Sim. É por isso que é muito mais fácil você fazer uma compra de 100, 200 reais no cartão de crédito do que você fazer essa mesma compra com dinheiro. Tá. O cartão de crédito, ele pode ser um aliado ou ele é mais um inimigo? Pode. Parafraseando Mamonas Assassinas, um cartão de crédito na mão de uma pessoa que não tem consciência, ele pode ser uma arma letal. Na mão de uma pessoa consciente, ele pode ser uma excelente ferramenta de planejamento financeiro. Porque, tipo, você quer comprar alguma coisa, às vezes no cartão você consegue comprar sem juros, sem... É claro, o juro vai para quem passa o cartão, não para quem compra, quem utiliza o cartão. Mas se você fizer uma compra planejada, parcelada no cartão, você consegue aquele bem, de certa forma, de uma forma que você consegue pagar mais suavemente, né? Sim. Ó, uma dica que eu vou te dar é uma dica simples, né? Eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu não uso cartão de crédito, tudo que eu compro é à vista. É uma péssima ideia, é horrível. Por quê? O dinheiro ele tem valor no tempo, ok? Tá. Então, isso é uma regra básica de economia. Se eu vou fazer uma compra de um bem e eu tenho a possibilidade de ter desconto nessa compra, se eu fizer o pagamento à vista, dependendo do desconto, sim, é interessante eu fazer a compra em dinheiro, eu compro à vista. Sim. Se eu não tenho a opção de ter o desconto, ou seja, se eu pagar em dinheiro ou se eu parcelar em 12 vezes, eu vou pagar o mesmo preço, aí é mais interessante eu fazer a compra no cartão parcelado. Entendeu? Você diminui o teu fluxo de caixa. Exatamente. Mensal. Eu diminuo o impacto do fluxo de caixa. Se eu for uma pessoa mais consciente ainda, eu posso fazer o quê? Se eu tenho recurso para comprar à vista, mas eu não consigo desconto na compra à vista, eu posso pegar esse recurso, aplicar num investimento de liquidez diária, faço a compra parcelada e conforme vai entrando as parcelas, eu vou utilizando desse recurso para fazer o pagamento. No final, eu tenho uma rentabilidade gerada nesse investimento aqui ao longo do período e vou pagando as parcelas regularmente. Então, percebe que se eu tiver o planejamento e o entendimento correto e conseguir fazer isso na prática, eu gero mais resultados. Se o meu cartão de crédito ele gera cashback ou pontos, eu aumento ainda mais os meus benefícios. Se o meu cartão de crédito ainda proporciona a possibilidade de eu fazer antecipação dos pagamentos e ainda ter desconto na antecipação, melhor ainda, entende? Então é uma questão de como eu vou utilizar essa ferramenta. Então ela pode ser uma coisa boa, ela pode ser uma coisa ruim, depende de como que você está trabalhando com ela. Usar o cartão com consciência, né? Exatamente. E hoje com o Pix, como é que a gente faz? Porque o Pix é muito... tipo, eu não quero gastar. Normalmente quando a pessoa diz assim, eu tenho... É uma pessoa muito pão dura, assim como eu saio com aquele valor contado para aquela situação, né? É claro que tem uma gordurinha, mas eu sei... Você já programa quanto que você vai gastar. Porque senão dinheiro na mão é vendaval, né?
E assim, aí agora com essa história do Pix, a gente tá sempre com o celular. E aí? A tentação é grande? Aí você pode se utilizar de ferramentas, por exemplo. O que a gente pode fazer nesse caso? Eu quero limitar as minhas transações. Tenha um limite de uso diário no teu Pix. Isso vai fazer com que você limite. Existem prós e contras, né? Pontos positivos e negativos, mas isso pode te ajudar A controlar. Se você nesse não controle. se autocontrolar. Exatamente. Entendi. Ou você pode criar uma conta onde você faça movimentações do Pix e aí você deixa o recurso que você vai utilizar especificamente para aquilo, né? E aí você vai utilizar aquele valor. Acabou esse valor, você sabe que você atingiu a tua cota. Então são estratégias que você pode utilizar nesse caso. É porque eu trabalho com público, com comércio. Hoje, assim, é muito difícil alguém vir comprar com dinheiro. A maioria das minhas vendas, antes era no cartão. Ela veio numa crescente pro cartão. Agora, a crescente é do Pix. Entendeu? A pessoa, eu vou te fazer um Pix. Ela vai na casa dela, ela faz um Pix do pagamento do banho do cachorro, ou ela faz um Pix do pagamento de uma conta, e aí ela fala assim, tá pago, só manda o comprovante, tá tudo certo. Você sabe que o Banco Central, ele tem um projeto de criar um Pix de crédito. Sim, né? o banco com o qual eu trabalho, é um banco virtual, ele já tem a opção crédito no Pix. Crédito no Pix. Crédito no Pix. Provavelmente esse crédito no Pix, ele utilize o cartão de crédito do cliente para fazer essa transição. O cartão de crédito virtual. Isso, mas a ideia que o Banco Central tem é de realmente criar a transação semelhante ao Pix, que substitua o cartão de crédito. Ou seja, em algum momento, o cartão de crédito ele vai deixar de existir. Se a gente olhar para outras economias como China, por exemplo, o cartão de crédito, o plástico mesmo, ele já não é mais utilizado. Sim. É tudo via celular. Sim, hoje tem o cartão no celular. Eu tenho um cliente que chega com o cartão no celular para pagar a conta. Exatamente. Então, assim, a gente está num momento onde o cartão de crédito ele vai deixar de existir de fato. Né? Exatamente. O físico ele já está nesse processo de deixar de existir. Sim. Mas a operação de crédito via operadora de cartão, pode ser que ela também passe por uma transformação com essas novas ideias que o Banco Central vem trazendo. E o dinheiro cada vez mais digital. Cada vez mais digital. Assim como o resto. Exatamente. Hoje, se a gente for fazer uma comparação de toda a moeda física que nós temos na economia em relação ao montante financeiro que gira na economia, a gente está falando de algo próximo aí a 20%, 30%. Ou seja, o que gira na economia hoje, basicamente 80%, é digital. Muito interessante isso. Bom, gente, tivemos aqui hoje bastantes insights, bastante dicas sobre educação financeira, sobre como começar, por que começar, de que forma fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai deixar o @do Marco aqui para qualquer questão que vocês tenham, ou deixe nos comentários que a gente tenta responder da melhor forma possível. Agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui hoje, falar um pouquinho com a gente. E nos próximos a gente vai avançar um pouquinho mais nessa questão financeira, porque eu acho que é um assunto muito válido, que tem que ser explorado e difundido, principalmente para a mulherada aí que está cada vez mais empoderada. Show. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês tiverem alguma sugestão de tema, deixem embaixo do vídeo, na descrição, nos comentários, compartilhem, comentem se faz sentido para vocês esse vídeo. Ajude a gente a também aumentar e divulgar melhor o canal, né? Trazer as coisas que vocês realmente precisam para esse canal, tá? E curtam, compartilham e sigam a gente nas redes sociais. Isso aí. Né?